No programa de hoje, Em Busca do Autoconhecimento, nós vamos ter aqui um painel no Paraíso na Terra, que é promovido pelo Instituto Teosófico de Brasília. E neste painel, nós vamos tratar do caminho da harmonia. Nós vamos contar com a participação de Cíntia de Los Santos, que é uma musicista, é uma lírica internacional, com uma trajetória por vários países do mundo, e também professora de piano. E também vamos contar aqui com Paulo Nascentes, mestre em letras, e com Maria Ângela Silva, que é médica homeopata. Bem, o debate de hoje, a nossa conversa de hoje, aliás, pelo próprio tema se vê que precisa ser uma conversa, é o caminho da harmonia. Será que esse é um caminho importante? Será que existe esse caminho? É isso que nós vamos buscar, conversar e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão aqui nos ouvindo e você em casa nos assistindo poderão participar conosco na busca do encontro desse caminho. Cíntia de Los Santos é uma musicista. A sua vida é uma vida ligada à harmonia, ligada à música. Então eu pergunto, Cíntia, existe um caminho que possamos chamar caminho da harmonia? Eu acredito que sim. Todos nós somos capazes de organizar alguma coisa, de integrar alguma coisa quando nós gostamos de alguma coisa. A música é um dos meios para se chegar a uma certa harmonia espiritual, por exemplo. A harmonia em música consiste na integração ou organização de sons que combinam entre si. A música é um dos meios que auxilia nesse processo de busca por uma harmonia. Você falou em combinação de sons. Há sons que não combinam? Há sons que não combinam. Tente explicar um pouquinho melhor isso para nós leigos. O que é um som não combinar com o outro? As notas musicais, elas não se combinam naturalmente, todas entre si? Ou há notas que não combinam uma com as outras, ou não é nada disso? Não, há notas que combinam. A maioria dos sons combinam, sim, entre si. Só que o que entra na audição desses sons é a nossa capacidade de sentir o que é bom, o que é bonito, o que a gente gosta, o que é belo e o que não é belo, o que o nosso ouvido não aceita. Então existe uma relação entre harmonia e beleza? Existe, totalmente. Gosto, né? Os sons, na maioria deles, eles combinam entre si, eles têm frequência, uma frequência harmônica, né, que está sempre latente. Então, por exemplo, na música de Alban Berg, que é um compositor contemporâneo, para muitas pessoas essa música não serve para nada, não quer dizer nada, não combina, os sons não combinam, é tudo muito dissonante, as frequências dos sons, elas se chocam muito. E isso em muitas pessoas indica uma certa irritabilidade, gera uma certa irritabilidade na hora de ouvir música diatônica. Porque eu presumo, pelo menos, que o nosso corpo tem uma harmonia, tem um equilíbrio com a natureza. Toda a natureza é equilíbrio, toda a natureza é harmonia. E os sons fazem parte da vida. Agora, na medida em que os sons são dissonantes, devem prejudicar até o próprio organismo. Por isso que hoje em dia existem também muitas terapias através da música. Existem músicas utilizadas para terapia, para acalmar, para trazer um equilíbrio para a pessoa. A música dita Zen ou New Age, usado por Enya, por outras cantoras que gravaram esse tipo de música. A própria Sarah Brightman, que canta um pouco de ópera, um pouco de pop, canta também New Age, uma música mais tranquila, que acalma e que equilibra vamos dizer, os sentidos do ser humano, né? Mesmo uma marcha que é pesada, ela pode ser considerada como harmônica? Pode. Ela tem uma harmonia própria, a marcha, né? No caso de conduzir, de dar um ritmo. Tem pessoas, às vezes, que são muito
às vezes calmas demais, ou muito tranquilas demais, ou perdidas até, que não tenham impulso para fazer as coisas, que falta vontade, para essas pessoas às vezes é usada a marcha, para dar esse estímulo de conduta para a pessoa. E certamente seria usada na musicoterapia. Com certeza. Que é um dado que muito pouco é conhecido e divulgado, a questão da musicoterapia. Que, na minha percepção, é uma utilização dos sons para harmonizar a pessoa. E ela estando harmonizada, ela se encontra consigo própria. Particularmente eu não conheço, ouço falar, sei da musicoterapia, acho importantíssimo e acho que realmente deve ser uma excelente técnica de cura, né? Mesmo dentro assim da questão, por exemplo, do conceito de saúde, né, estabelecido pelo Ministério da Saúde, existe um conceito que diz que saúde é o mais completo bem-estar físico, mental, social, acrescentado já espiritual e não só ausência de doença. E esse conceito é importante que a gente leia esse conceito, ou perceba esse conceito, mas não como um conceito estático. Né? Se a gente for ver a questão da doença como uma desarmonia, né, a gente pode perceber, né, que a doença em si ela tem uma série de precedentes e consequências. E a doença, muitas vezes, ela vem... eu acho muito difícil a gente que está vivendo nesse mundo, né, dificilmente, na nossa passagem por essa vida, 60, 70, 80 anos de vida, que a gente não tenha uma desarmonia em algum momento da vida. E eu acho que aí, nesses momentos, isso é que é importante. Aquela desarmonia nem sempre é uma desarmonia pura e simples e estaticamente estabelecida, é isso e acabou. A desarmonia muitas vezes vem para que se estabeleça uma nova harmonia. Então, acho que muitas vezes, se a gente consegue perceber na doença o significado dela, e a partir daí a gente conseguir entrar em contato com determinadas coisas que nos levaram a essa desarmonia, porque essa desarmonia aconteceu porque alguma coisa, algum espaço a gente abriu para que essa desarmonia acontecesse. E é nesse momento que a gente vai estar atento. E aí, várias técnicas, né, são utilizadas para a questão da cura, né, entre aspas, da doença. A musicoterapia é uma delas, né? Não conheço a fundo, mas acredito que seja uma técnica excelente. E quem de nós não pratica, ainda sem ser um musicoterapeuta, a musicoterapia como no momento de vida, né? Quem de nós já num momento da vida de estresse, de nervosismo, de cansaço, já não se recolheu, não colocou lá um sonzinho, e a gente sabe intuitivamente qual é o som que vai nos fazer bem. É óbvio que nesse momento, por mais que você goste de um samba ou de rock, no momento desse a gente vai procurar uma música que nos acalma, que nos tranquiliza. Intuitivamente, nós somos nossos musicoterapeutas, né? Maria Ângela, me permite, você é uma médica homeopata, e como médica homeopata, você acha que a homeopatia em si tem alguma coisa a ver com a harmonia? Absolutamente sim, né? Eu até procurei, né, me encontrei nessa especialidade exatamente porque como é que a homeopatia trata o sujeito, né? Porque a gente, quando a gente está com o paciente, a gente não está vendo a doença do paciente. Aquele paciente que está na nossa frente não é a doença. Ele é um ser
é uma pessoa completa do ponto de vista físico, mental, social, emocional, espiritual, e que nesse momento se desarmonizou por algum processo e aconteceu a doença. Quer dizer, na verdade, a doença, ela é a apresentação, é a linguagem, os sintomas da doença é a expressão de algo anterior que vinha acontecendo. E que às vezes a pessoa nem se dá conta, ela só vai se dar conta no momento em que se estabelece a doença, né? E a homeopatia, vendo a pessoa, né, aquela pessoa doente, dessa forma abrangente, ela vai Ela vai procurar estabelecer um processo de tratamento e de cura, não para extirpar a doença somente, mas de estabelecer um novo equilíbrio, uma nova harmonia, para que o próprio organismo vença aquele processo. É assim que a homeopatia pensa, tem como noção a cura, né? Então, a gente então vai o quê? Procurar um medicamento, que o medicamento homeopático é um medicamento produzido, manipulado, né, de uma forma dinâmica, né? Então, o equilíbrio por si só, o equilíbrio não tem esse conceito de equilíbrio estático. O equilíbrio é dinâmico, né? Então, a homeopatia, com o medicamento que é produzido dessa forma, manipulado de uma forma dinâmica, ele é dado àquele paciente possuidor de todas as características que a gente vai, então, percorrer e buscar nele. Então, a gente vai escolher um medicamento que entre em ressonância, em harmonia com aquele ser doente. Ou seja, a homeopatia, ela busca que o próprio corpo encontre a sua harmonia, ao invés de simplesmente, com um remédio, pretender cortar a doença, pretende ajudar o corpo a restabelecer a sua harmonia. Seria isso? É como se a gente introduzisse uma frequência vibratória que vá fazer com que aquele organismo passe quer dizer, o que a gente chama mesmo na homeopatia de energia vital, ela volte ao seu equilíbrio e daí se encontre um novo caminho. E às vezes até mesmo em doenças mais graves e até incurável, é possível que, permanecendo a doença física incurável, que a pessoa estabeleça uma nova relação com esse processo e adquira um novo equilíbrio. E aí o conceito de cura para a homeopatia é muito diferente do que o conceito de cura para a alopatia. Paulo Nascentes, mestre em letras, o que é que na sua esfera de atividade você vê com relação ao caminho da harmonia? Isso é um tratado, né? O caminho da harmonia é extremamente amplo. E por causa disso, como eu não sei responder a pergunta, eu vou me socorrer aqui do dicionário, né? Vou recorrer aqui, estou pensando em falar em duas linhas, recorrer, por exemplo, do Caibalion, porque eu ouvi aqui na fala a respeito da saúde, eu ouvi de princípio de correspondência. Ouvi o tempo todo a fala da Cíntia, por exemplo, foi em torno de frequência. São as palavras correlatas, né? Estão no campo, na esfera semântica de harmonia. O que é harmonia? Eu posso falar em frequência, vou falar em polaridade, e os mestres da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia falavam na lei da polaridade. Hermes Trismegisto, a gente pode falar um pouquinho disso. Lógica, ela falou, às vezes não há uma lógica entre esses sons, então a lógica tem a ver com harmonia, conexão, equilíbrio, mas equilíbrio, a Ângela colocou muito bem, a gente tende normalmente a pensar no equilíbrio estável, não é? O equilíbrio dos lagos serenos. No entanto, existe uma dinâmica do equilíbrio. O equilíbrio do peão que está girando
é um equilíbrio conseguido através do dinamismo do planeta próprio giro. Terra, né? O planeta Terra. Então, nós temos que estar atentos ao conceito de não estático de harmonia. Foi falado em ritmo. Ritmo também é uma das leis conhecidas e estabelecidas por Hermes Trismegisto, os 3 vezes grandes do Egito, não é? Fala-se os antigos, a tradição sabedoria fala em saúde como sendo sinônimo de harmonium. O estado de harmonium é o estado que permite saúde. Precisamos saber sempre da questão de que harmonia, necessariamente, a gente deve pensar em termos de triângulo. Por quê? Porque a harmonia é uma terceira coisa, normalmente resultante de 2 outras. Por exemplo, eu tenho um estado A, um estado B, e decorrente desses 2 é que parece existir uma terceira coisa, que é a harmonia. Você está em harmonia com o ambiente. Então, tem você, tem o ambiente e tem essa coisa misteriosa que nós estamos querendo descobrir o que é a harmonia. A resultante, né? A resultante, e que provavelmente nós não vamos cair aqui na discussão de que se a harmonia está fora de nós, eu vou dizer, a natureza é harmônica, eu não sou, ou eu estou percebendo a harmonia na natureza porque essa harmonia também existe em mim. Se nós pensarmos no princípio mentalista, né? O todo é mente, que também está escrito aqui no Caibalion. Acho que para fazer assim uma parte inicial e dizer que ao pesquisar no dicionário eu encontrei, achei interessante, 15 acepções no dicionário Aurélio, século 21, achei 15 acepções para harmonia, no verbete harmonia, das quais nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são de música, 2 são de estudos da linguagem ou linguística e 1 da filosofia. Então, se a gente for ler o verbete harmonia, assim, para provocar mais o debate, nós vamos estar trafegando nessas áreas. E aí eu fui também ao adjetivo harmônico e encontrei uma coisa muito interessante do ponto de vista da física. Vai falar em frequência, em vibração. Então, acho que esse pode ser um caminho que ajude a desvendar essa grande pergunta. Mas que caminho é esse da harmonia? Nós podemos fazer aproximações. Cíntia, nós vemos que realmente a música tem uma importância transcendental para nós compreendermos a questão da harmonia. Há algumas ideias que foram colocadas aqui pela Maria Ângela e pelo Paulo Nascentes, que falam da harmonia como um resultado de uma polaridade. Isso faz sentido para você dentro da música? Faz sentido. Porque a harmonia na música, ela trabalha com diferentes polaridades. E conforme é organizada, essa polaridade é organizada, tem um resultado X ou Y, né? Para o que está externo. Então, essencialmente é isso, tem uma ligação completa com a música, porque a música trabalha com diferentes polaridades na hora que está se construindo, por exemplo, uma canção, uma música instrumental. Tem toda uma organização, uma integração de sons, uma integração de polaridades, positiva e negativa, dentro de cada som, cada nota tem uma certa polaridade. Por exemplo, nós temos a nota no seu estado natural, certo? Ela é tá, pronto, é isso. Então, eu quero, por exemplo, aumentar essa nota, só meio tom, ou microtom, no caso que é utilizado na escala oriental. Então, esse tá já vai ser diferente. Vai ser tá, ou tá, já vai mudar. Ou tá, vai mudar mais um pouquinho. E para cada indivíduo que está ouvindo esse som, ele vai
sentir, ele vai ter uma intuição musical que vai dizer que ou isso está combinando, ou isso é bonito, é estranho, isso combina ou não, isso é positivo ou negativo para ela. Será positivo sempre que combinar e negativo sempre que não combinar. Aí eu entendo bem. A ideia do positivo e do negativo, para mim, pelo mínimo, ficou claro. Exato. Exatamente quando há harmonia é positivo. Quando não combinam, são desarmônicos, elas poderiam ser consideradas negativos. Inclusive, quando se estuda a escala musical, se estuda modos, modo maior, modo menor. E geralmente o modo maior dá uma abertura maior no espírito, é algo mais alegre. E o modo menor é algo mais acanhado, mais restrito, mais triste. Aí tem um exemplo bem claro da polaridade positiva e negativa na música. Ulisses. Sim, Paulo. Você permitiria fazer uma pergunta à Cíntia? Sim. É relativa ao seguinte: lei da polaridade e música. A música, em termos de polaridade, a gente não diria ou não poderia dizer que ela é composta de ruídos e de sons? Essa seria uma dualidade que estaria formando uma polaridade, né, do ruído e do som. A música é feita de silêncio, Também, né? De ruído claro. e de silêncio. Ruído, quis dizer som isso. e silêncio. Ruído, som e silêncio, né? Mas eu tenho um momento em que eu tenho algo positivamente audível e um momento da ausência do audível, né? Do silêncio. Não tem essa polaridade? Tem. Qualquer música tem isso. Tem músicas, às vezes, que só são repetitivas, que usa sempre o mesmo modo de escala, sempre os mesmos sons, as mesmas notas, a mesma melodia. Né? Tem outras que já são mais variadas, tem a composição é trabalhada. Agora, Cíntia, eu gostaria que você nos falasse um pouco dentro da sua experiência, mais do que propriamente o aspecto técnico musical, mas como você tem visto dentro da sua experiência como uma musicista, a questão da harmonia no mundo, harmonia entre as pessoas, como que esse caminho é importante para a realização, seja da felicidade, da paz. Eu percebo que houve uma aceleração, existe uma aceleração muito grande, cada dia, cada ano, pelo ser humano de buscar uma certa espiritualidade através da música. Hoje em dia a tecnologia acelerou muito em relação a maneiras de se compor uma música, de gravar uma música, de fazer um clipe referente a um tema. Né? O que eu percebo é essa busca constante do ser humano, sobretudo quem trabalha, seja quem trabalhe com artes ou não, né? De buscar na música, através da música, uma busca de espiritualidade, de equilíbrio para a sua vida. É isso que eu percebo. E é muito bom ver o quanto de músicos se formaram durante esses anos todos. Faz mais de 10 anos que eu me formei, e a quantidade de jovens que entrou em universidades de música, que formou grupos, que criou gravadoras, né, e escolas de música, e escolas de musicoterapia. Então, isso tudo acho que está auxiliando as pessoas a encontrar o seu caminho para si, através da música. E nós não estamos nos distanciando um pouco da música clássica? Isso, do ponto de vista da harmonia, não é algo que não seja muito conveniente, ou é um engano meu? Não, é correto, que essa aceleração toda, inclusive, se percebe muito a nível de música popular e de rock. Né? A música clássica, infelizmente, ainda no nosso país, aqui no Brasil, ela não tem um apoio para ser divulgada, para ser desenvolvida. Então, são pequenas escolas de música
que ainda conseguem passar adiante essa cultura, né, de música erudita, de música clássica. Consegue sobreviver, né? Realmente isso é uma pena, porque a base toda, nós podemos ver que pode aprender música popular, você vai ter sempre que voltar para aprender, mas como é que compunham? Da onde veio a escala? Quem foi que inventou a notação musical? E isso tudo são os grandes teóricos e compositores da música erudita. Hoje em dia nós não vemos mais surgirem aqueles grandes nomes do passado, Mozart e tantos outros. É o mundo de hoje que cria obstáculos para isso? Eu acredito que sim. O que acontece, o que eu percebo na música, nessa divulgação musical que existe, é de muita cópia, não de criação. Se copia, se cria em cima de algo que já existiu e fica tudo muito parecido, né? No Brasil, eu acho que uma das poucas pessoas que ainda conseguem manter uma certa originalidade no que estão fazendo é um músico que se chama Egberto Gismonti e outro músico que se chama... Eu esqueci o nome dele. Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal. Imaginei. Que Hermeto Pascoal, desde criança, explorou tudo que tinha de sons, né? Inclusive viajando de estados diferentes no Brasil, ficou no Brasil e desenvolveu a música dele. Ele criou uma linguagem musical partindo de sons, de elementos musicais nossos, que existem no nosso país, na nossa cultura. E ele divulga isso e segue criando e fazendo shows e ensinando isso tudo para os músicos que ele pegou para compor a banda, né, no caso dele.